Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta. Estou aqui com o Champ e com o MySQL ligado e estou com o Visual Studio Code aberto, ok? Muito bem. Esse projeto aqui, então, nós já havíamos começado ele na aula anterior, então o projeto MakerRose. Vou colocar aqui um PHP Spark Serve para a gente poder abrir o nosso projeto. Ele vai abrir aqui para a gente o projeto no domínio localhost, porta 80. E aí se eu colocar aqui, por exemplo, um restrito barra produto, ele vai abrir a página de login, porque eu só posso acessar o controlador de produto se eu estiver logado, ok? Bom, então aqui nós vamos fazer o login, vou colocar o Ângelo, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entrar, e agora sim ele vai abrir então a página de pedidos, a página de produtos e a página de usuários, ok? Muito bem, então era esse projeto que nós havíamos feito nas aulas anteriores. Bom, agora nós vamos criar então a parte da API. Esses controladores aqui, então usuário, pedidos e produtos, eles foram criados aqui dentro dessa pasta restrita. Vou pegar aqui, por exemplo, o de usuário. E aí o que esses controladores fazem, né? Então eles manipulam o banco de dados, o modelo, fazem consultas, por exemplo. E aí os dados que vieram do banco de dados, eles exibem em uma view, ou seja, em uma visão, em uma página HTML. A nossa API, ela vai fazer praticamente as mesmas coisas. Então ela vai manipular o banco de dados, ela vai consultar, vai inserir informações no banco, ok? Só que em vez dela retornar uma página HTML, ela vai retornar esses dados no formato JSON. Então, um formato que a outra aplicação que vai consumir esses dados ou que vai se comunicar, né, interagir com a nossa aplicação, possa utilizar. Ok, então eu vou interromper aqui o servidor, vou dar um Ctrl C, e aí nós vamos criar então o nosso primeiro controlador, o controlador que vai criar para a gente a nossa primeira API. Então vou colocar aqui, ó, PHP Spark Make Controller para criar um controlador. Aqui eu vou dizer em que pasta que eu quero criar esse controlador. Quero criar na pasta API, qual que é o nome do controlador que eu quero criar. Então, eu vou criar um controlador para produto, por exemplo, ok? E aí eu vou colocar aqui um "-RESTful". REST é a transferência de estado representacional, né? Então, nós vamos transferir o estado de um objeto que está no banco, por exemplo, para uma aplicação, e nós vamos dar um Enter. Então, eu vou dar um Enter, ele vai criar aqui para mim a pastinha API, vai criar o controlador aqui dentro dessa pasta, e aí, por eu ter colocado esse RESTful aqui, ele já vai criar alguns métodos padrão aqui para mim. Então, o método index, o método show, o new, o create, o edit, o update e o delete, ok? Muito bem. Bom, então nós criamos o controlador. Agora nós vamos criar aqui então algumas funções, né, alguns códigos para esses métodos aqui. Essa função index do controlador produto da API, ela vai retornar para a gente todos os produtos que estão cadastrados no banco de dados. Para fazer essa consulta, nós vamos precisar do modelo de produtos, que nós ainda não criamos, né? Então, na aula anterior, nós criamos apenas o modelo de usuário, né? Nós não criamos nenhum modelo de pedidos e nenhum modelo de produtos. Então, vamos criar aqui um modelo de produtos. Então, eu vou dar o comando php spark make model, e aí eu vou dar o nome do nosso controlador, que vai ser o produto model. Ok? Então, ele vai criar aqui para a gente, dentro da pastinha models, o nosso modelo produto. Aqui ele já vai dizer para a gente como que chama a nossa tabela, produtos. Nós podemos conferir aqui no age. Então aqui, ó, produtos, a nossa tabela. A chave primária é o ID, então já está aqui. Aqui os dados vão ser retornados como um array, a gente pode deixar. Quais são os campos, né? Então aqui nós vamos ter que digitar o nome das colunas. Então lá, nome, quantidade, valor, pedidos, ID. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos voltar então lá para o nosso controlador. Então aqui na função index, nós vamos consultar todos os produtos. Para consultar os produtos, nós vamos primeiro criar uma variável de modelo, falar que ela é igual ao new produto model. Ok? Quando eu faço isso, ele já faz a importação aqui para a gente, tá? Do produto model. E nós vamos fazer a consulta então. Então, produtos é igual a model find all para buscar todos, então busca todos os produtos, e aí os meus produtos estão aqui dentro dessa variável produtos. Se eu estivesse trabalhando aqui com o nosso produto anterior, nós iríamos enviar essa variável aqui para ser exibida em uma visão.
Nesse caso, agora nós não queremos exibir ela numa visão, então nós queremos apenas retornar ela. Vou colocar aqui então o return this, este controlador responde, ele vai responder para quem está chamando essa função com os dados do produto. Então aqui com os produtos, ok? Então só isso daqui. Como que a gente faz para acessar isso daqui, né? Então se nós quiséssemos acessar, nós íamos colocar aqui API barra produto barra index. Bom, aqui a gente teve um errinho porque eu não liguei o meu servidor de novo, né? Então vou colocar PHP Spark Serve, ok? Vou atualizar aqui a página e aí ele vai mostrar então para a gente aqui o produto que a gente consultou do banco de dados. Se eu tivesse aqui vários produtos, eu vou dar aqui uma duplicada neles. Então, por exemplo, abacate, melancia, melão e uva. Então tem vários produtos. E aí se eu der um F5, então ele vai retornar aqui para a gente vários produtos. E esses produtos são retornados no formato JSON que nós já conhecemos aí, que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Ok. Bom, vamos fazer o próximo método aqui. Então, se eu quisesse mostrar um dado, né? Então, nós íamos fazer uma consulta também. Eu vou até pegar isso daqui, ó, Ctrl C, vou colar aqui no show. E aí, no show, nós vamos, em vez de fazer um find all, nós vamos fazer apenas um find e passar aqui o ID que nós queremos consultar. E aí, nós retornamos também desse jeito que está aqui mesmo. Então, só mudamos aqui o find all para find. Bom, e aqui já muda um pouco, né? Então, a nossa URL vai ser API barra produto barra show, que é aquele método lá, barra o ID do produto que eu quero ver. Então, por exemplo, eu quero ver o produto 3, a melancia. Vou dar um Enter e ele vai mostrar aqui para mim os dados da melancia. Só que, o que acontece, né? Nós queremos seguir aquele padrão de URL. Não quero colocar um método show aqui. Eu queria colocar direto aqui o número 3. E aí ele buscar para mim aqui o produto 3 e exibir ele, porque eu estou acessando via GET. Bom, para que ele funcione dessa forma correta aqui, né, seguindo essa padronização de URL e mudando aqui apenas o GET, o PUT e o DELETE, por exemplo, nós precisamos criar rotas na nossa aplicação. Então, nós precisamos criar uma forma de associar URLs a métodos e a funções de um controlador. Para fazer isso daí, nós vamos vir aqui na pasta config, vamos no arquivo routes. Bom, então aqui eu tenho o arquivo routes. Esse arquivo routes ele já vem com algumas coisas aí também. Uma delas é a primeira rota, então a primeira rota que foi criada. Ela diz aqui que se você acessar utilizando o método get o caminho raiz, então o caminho barra, ele deve abrir aqui para a gente o controlador home, a função index. Então isso aqui que acontece, quando a gente digita aqui só o barra, sem nada, lembrando que toda vez que eu digito aqui uma URL no navegador, a gente já está usando o método get, então ele vai abrir para a gente essa página aqui, que foi criada, né, dentro do controlador home da função index. Então, aqui, ó, dentro do controlador home da função index, ele mostra para a gente aquela página de boas-vindas. Tá? Se eu mudasse aqui, por exemplo, então, aqui no routes, eu colocasse que se eu acessar o barra, eu quero abrir o login index, então, quando eu desse um enter aqui, agora em vez de abrir aquela página padrão, ele já ia abrir para a gente a página de login. Tá? Então, essa daqui é uma forma de criar uma rota. Se a gente quisesse criar uma rota para o show aqui, então o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos seguir aquele padrão, né? Então, seria isso daqui. Eu vou colocar o routes barra get para dizer que eu quero acessar via get. Aqui eu vou dizer que eu quero abrir a URL API barra produto barra. E aqui nós vamos colocar um coringa que vai ser um parâmetro. Então a pessoa vai poder digitar aqui a URL API barra produtos e aqui qual que é o ID do produto que ela quer visualizar, tá? Então a gente coloca um coringa para poder aceitar qualquer número aqui. Bom, e aí vou colocar uma vírgula e vou dizer qual que é o controlador que eu quero executar. Então o controlador que está dentro da pasta API, o controlador que chama produto e dois pontos, o método que eu quero executar. Então eu quero executar o método show.
Esse método show, ele depende aqui, ó, de um parâmetro, então preciso passar um parâmetro para ele. E aí para passar o parâmetro, que seria esse daqui, né, o coringa que a pessoa digitou, nós colocamos aqui o cifrão 1, tá, que seria um retrovisor e dá uma expressão regular. Bom, então feito isso daí, nós vamos visualizar aqui as nossas URLs, tá? Então vou colocar aqui um PHP Spark Routes. Vou dar um Enter e ele vai mostrar aqui pra gente que foi criada então uma rota, né, para o método get nesta URL aqui, api/produto /um coringa, onde eu posso digitar qualquer valor, qualquer número. E aí se eu abrir essa URL com este verbo, com este método, ele deve executar para mim a função show do controlador produto. Aqui deixa eu só corrigir a barra aqui que está trocada. Ok, então agora está certinho. E aí vamos testar então. Para testar eu tenho que ligar novamente o servidor, PHP Spark Serve. Ok. E aí para a gente testar, eu vou digitar aqui api/produto e o ID do produto que eu quero visualizar. Então, por exemplo, produto 4. Vou dar um Enter e aqui ele vai mostrar então para mim os dados do produto. No caso aqui o melão que tem o ID número 4. Ok? Então não preciso mais colocar aquele show ali, tá? Bom, eu preciso agora fazer as URLs para os outros métodos, né? Então a gente viu aqui que a URL a gente tinha para o get, para retornar um usuário. Aí eu tenho para atualizar um usuário, que seria o put, e para deletar um usuário, que seria o método delete. A URL é igual, o que muda aqui é o método, né? Então para a gente fazer isso daí, eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou listar novamente as nossas rotas, tá? Então só tem uma rota aqui para o método get. Então se eu quisesse criar as outras, eu daria um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E aqui nós colocaríamos o método put e o método delete. Então se eu acessar essa URL com o método put, eu quero abrir o update. Então o método update do controlador produto. Então a gente vai ter aqui, ó, um método que é o update, tá? E se eu executar essa URL com o método delete, eu quero abrir o método delete do controlador produto, que seria este outro método aqui, tá? Bom, vou salvar. Se eu mostrar as minhas rotas de novo, agora a gente vai ter aquelas 3 rotas criadas, tá? Todas para a mesma URL, e só que agora com métodos diferentes, get, put, delete, e aí executando também métodos diferentes do meu controlador, show, update e delete. Bom, aqui nós teríamos que criar várias, né, URLs. Para simplificar um pouco, o que a gente pode fazer? Então, em vez de fazer desse jeito, nós podemos colocar aqui um routes e aí colocar um resource. Então, esse resource ele já vai criar a rota para todos os nossos recursos, né? Então, para todos os nossos métodos que foram criados aqui. E aí, basta a gente colocar, então, aqui API, o nome da pasta, e o nome do nosso controlador, que é o produto. Então, vou salvar, vou testar aqui de novo, ó. PHP Spark Routers, para mostrar as rotas. E aí ele criou aqui pra gente, ó, várias rotas, tá vendo? API produto new, API produto edit, API produto get, post, patch, put, delete. Então acaba até criando algumas a mais. Essas duas aqui, especificamente, a gente não vai utilizar, que é o new e o edit. Essa new, ela abre um formulário para cadastro de produto e a edit abre um formulário para editar produto. Então, para tirar essas rotas daqui, a gente pode passar mais um parâmetro, que é um vetor, que vai ter a chave except, então exceto, e aqui a gente diz exceto o método new e o método edit. Então, para esses aqui a gente não quer gerar rotas. Se eu mostrar aqui de novo, ele vai remover então para a gente aquela rota new e a rota edit. Eu vou salvar. Aqui em produtos nós podemos também apagar então esse edit aqui, nós não vamos precisar dele, e também não vamos precisar aqui do new, ok? Bom, pessoal, então essa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente volta para terminar o nosso controlador aqui de produtos da API. Então até lá, um abraço.